PET 2. Correção da primeira atividade de ciências. Esquema da fotossíntese. Antes da gente falar sobre o PET, a corrigir a atividade, eu vou tentar lembrá-los um pouco sobre a fotossíntese e qual a importância. Lembrando que esse conteúdo de fotossíntese, desde as séries iniciais, vocês já estão tendo sobre esse tema. O que seria fotossíntese? Foto, luz, síntese de sintetizar. Sintetizar algo pela luz. E o que nós vamos sintetizar utilizando a luz? No caso, o açúcar, o alimento da planta. Esse é o objetivo primordial da fotossíntese. Para conseguir produzir esse alimento, ela está utilizando a energia solar, o gás carbônico e a água que ela retira do solo. E aí ela vai conseguir produzir o seu alimento e liberar para a natureza o oxigênio. Atividade 1. Qual é a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias para a vida no planeta? A fotossíntese é muito importante. Ela permite o sequestro do carbono, a retirada desse carbono. Lembrando que o carbono, hoje, que nós comentamos muito, é o grande vilão em relação a intensificar o efeito estufa. Ele é proveniente de queimadas e a planta ela é responsável em captar esse carbono. Além disso, ela é importante para a produção do gás oxigênio e também para a produção da glicose, que é o açúcar, que na verdade seria o alimento da planta. Atividade 2. No passado, o termo planta era eventualmente empregado para designar fungos e algas. Hoje sabemos que as plantas têm características básicas que as definem como um grupo distinto dos grupos dos fungos e das algas. Quais são as características comuns a todos os indivíduos pertencentes ao reino plantário? Primeira característica, eles são pluricelulares, formados por mais de uma célula. E eles são eucarióticos. O que são seres eucarióticos? Lembrando o conteúdo do ano passado. Uma célula eucariótica é uma célula que possui um núcleo definido. Então, são seres que têm núcleo definido. A célula procariota, que são os procariontes, não tem núcleo definido. O material fica disperso, solto no citoplasma. Eles possuem parede celular. O que seria essa parede celular? Seria um material de celulose que dá resistência à célula vegetal. Lembrando que ela necessita dessa resistência porque ela não se locomove, não consegue se fugir se for pega, então ela tem uma resistência maior ao ambiente. Apresenta vacúolos, que é um local que ela armazena nutrientes. Então isso aqui ela conserva a água no seu corpo. Lembrando novamente que a planta não se locomove, ela necessita ficar fixa no local, então ela não necessita procurar essa água, porque ela consegue guardar no seu corpo por muito tempo dentro desses vacúolos. Cloroplastos, que é uma estrutura de seres autotróficos, onde ela vai fazer a fotossíntese. Isso aqui é a estrutura do cloroplasto. Se a gente for comparar aqui uma célula animal a uma célula vegetal, a célula animal não tem parede, não tem cloroplasto, você não encontra, e alguns seres de células animais vão ter vacúolos, mas não é essa grande extensão que nós vemos na célula vegetal. Nós iremos falar um pouco sobre as classificações das plantas. Primeira classificação que nós vamos estar falando são das briófitas. Briófitas vem do grego brio, pinto, planta. São plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, vivem em lugares sombreados e úmidos. Não tem vasos condutores e, sendo uma planta terrestre sem vaso condutor, normalmente ela tem que viver em lugar úmido e sombreado. Aí vocês veem os musgos e os líquens, que são exemplos de briófitas. Pteridófitas. As pteridófitas são as samambaias, as vencas, os xaxins, cavalinhas. Essa palavra pteridófita é tão interessante que ela vem do grego pteridon, que significa feto, e piton, planta.
Eles, no passado, observavam que as folhas em brotamento, quando elas estavam brotando, tinha a forma de uma posição de um feto humano no útero materno. Por isso que recebeu esse nome de pteridófita. Quando ele brota, parece um feto humano, a semelhança de um feto humano. Atualmente, as pteridófitas elas são muito utilizadas como ornamento nas casas, nos jardins. Eu acredito que todos vocês já viram uma samambaia na casa da vovó, até mesmo na casa suas devem ter essa presença de pteridófitas. Lembrando, pteridófitas são plantas vasculares, só que elas não são produtoras de sementes. A sua reprodução é por esporos. Gimnospermas. Gimno fala nu. Sperma, semente. As sementes são nuas. Elas não estão dentro de um fruto. Essas plantas vivem normalmente em lugares frios, temperados. Então, no Brasil, o maior exemplo seria a araucária, que estaria no sul do Brasil. Se vocês perceberem, essas são um exemplo de gimnospermas. Elas não, igual comentei antes, elas não têm fruto. Elas têm vasos condutores, produzem sementes, mas não são sementes que não ficam dentro de um fruto. As angiospermas. As angios significa uma bolsa, anjo, permas, semente. A semente fica protegida dentro de um fruto. E isso, gente, primeiramente, as angiospermas é muito clássico a gente conseguir encontrar. Na nossa região nós temos muitas angiospermas. Normalmente, quando a planta apresenta a flor vai dar origem ao fruto. Nós temos uma sequência, uma planta, flor e fruto. O fruto auxilia, além de proteger a semente, vai auxiliar na dispersão. Eles são muito coloridos, suculentos e atraem animais que vão se alimentar desse fruto. E quando estão se alimentando, essa semente está se espalhando na natureza. Aqui um exemplo de uma angiosperma, como eu comentei. Onde nós temos a flor, nós vamos ter o fruto. Atividade 3. Substitui os números pelos termos adequados e reescreva a frase no espaço abaixo. As plantas podem ser classificadas em avasculares e vasculares. O nome avasculares significa sem vasos condutores e vasculares com vasos condutores. As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As pteridófitas formam um grupo de plantas vasculares sem semente, como eu comentei anteriormente. Elas não se reproduzem, as pteridófitas, samambaias, não se reproduzem com semente. As gimnospermas têm sementes nuas, não estão protegidas com frutos, e as angiospermas têm sementes protegidas por fruto. Atividade 4. Entrevero é um prato típico da culinária do sul do Brasil. É preparado comumente no inverno, pois seu ingrediente é o pinhão. Dá para vocês verem o pinhão no prato. Qual é o nome popular da árvore que produz os pinhões e a que grupo das plantas pertence? O pinhão ele é uma semente da araucária, pertencente ao grupo das gimnospermas. A gente até mostrou uma foto anterior. Aqui nós temos a araucária, nós temos o pinhão e aqui é semente. Ele não está dentro de um fruto. B. Uma aluna afirmou que os pinhões são frutos da planta. Você concorda? Justifique. O aluno está errado. O pinhão, por ser comestível e está dentro de uma pinha, muita gente confunde como fruta. Mas na realidade o pinhão é semente nua, não está dentro de frutos. Até a próxima videoaula.